Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Gontijo e estou aqui hoje com o Adriano Facioli em mais uma edição do quadro Papo Cético. Hoje para a gente discutir um tema aí bem polêmico, que é a cientificidade da psicanálise. Será que psicanálise é ciência, é pseudociência ou é uma protociência ou nada disso, né? Enfim, esse é o debate quase interminável que a gente vai trazer um pouquinho aqui algumas contribuições a partir de leituras que a gente fez, de bate-papo aí, antes de a gente fazer essa live. Bom, então vamos lá, né, Adriano? Adriano Facioli, ele é psicólogo, hoje ele atua nas áreas hospitalar e de saúde mental, né, no CAPS do Distrito Federal, é mestre e doutor em psicologia clínica pela Universidade de Brasília, professor universitário na Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal, autor de 9 livros, sendo que um dele é sobre a psicanálise, né, Adriana? Daqui a pouco você conta pra gente essa história aí, chama Psicanálise da Sexualidade à Vida Social. E tem um canal no YouTube também, né, chamado Frank Java, com mais de 30 mil inscritos, onde ele fala sobre psicologia, comportamento humano, faz reflexões críticas bem bacanas. Eu vi seu vídeo esses dias, Adriano, sobre honestidade intelectual, achei fantástico. Já tretou aí com Olavo de Carvalho, Nando Moura, que já até te responderam também aí esses vídeos, né? Então, o Adriano, ele tá aí super nativo fazendo divulgação científica, difundindo também o pensamento crítico aí para a galera. Adriano, cara, brigadão por ter aceitado participar aqui desse papo cético comigo, cara. Fiquei super feliz. Você que já fez uns 2 vídeos sobre esse tema no seu canal também. São vídeos curtos, assim, onde você faz breves reflexões, mas que eu achei fantásticas essas reflexões. E falei, poxa, o Adriano é um cara legal para eu chamar lá para bater esse papo, porque esse negócio de ciência, de pseudociência, tem que ser mais discutido. A gente quase não vê isso nas universidades, nas faculdades. Eu acho que existe certo tabu também. É um tema muito sensível. Agora, fazendo propaganda para a live, houve muitos debates, gente que ficou já se sentindo meio ofendida em função da própria propaganda mesmo da live. E eu decidi não entrar nesse debate ali, não esquentar muito a minha cabeça, não. Então, talvez algumas pessoas apareçam por aqui com algumas questões. Eu espero que a gente possa abordá-las aí de uma maneira respeitosa e, ao mesmo tempo, racional, que é um tema que eu acho que é muito importante. Adriano, cara, eu não sei se eu te apresentei bem, queria que você contasse um pouquinho também da sua trajetória para o pessoal te conhecer um pouco. Você que teve uma formação psicanalítica, né? Você estudou bastante psicanálise, hoje não é mais adepto dessa escola, então conta um pouco para a gente, para início de conversa, sobre esse seu percurso acadêmico aí, só para a gente se situar um pouquinho de onde que parte a sua fala na noite de hoje. Valeu. Bom, boa noite a todos, boa noite, Daniel. Daniel, obrigado pelo convite. Vamos começar sobre esse percurso com a psicanálise e depois sem ela, assim, de certo modo, sem ela 100% na minha vida acadêmica ou na minha prática clínica. Não diria que a gente, enquanto percurso, a gente assimila muito do que foi, o processo muitas vezes de assimilação do que ocorreu, assimilação de novos práticas, de novos conteúdos, e essa transformação é uma transformação orgânica. Então, não é uma transformação simplesmente de justaposição ou de substituição total de uma prática por outra. O meu interesse por psicanálise se iniciou em 1993, no terceiro ano de graduação, na USP de Ribeirão Preto. Eu tinha tido uma experiência inicial no curso de graduação da USP, com análise do comportamento, e análise do comportamento bem inicial, que é aquela análise experimental do comportamento, com o ratinho no laboratório, e foi um semestre, no primeiro semestre, em 1991, foi essa experiência com a análise do comportamento, foi uma experiência relativamente traumática, porque eu tinha uma dificuldade grande de compreensão dos conceitos, não conseguia compreender a transposição daqueles conceitos para complexidade humana, e a gente acabava tendo uma visão que ficava muito restrita àquela prática com o animal em laboratório na caixinha de Skinner. Então, não foi foi uma experiência de me sentir incapacitado também para compreender aqueles conceitos de incapacidade, de impotência. Então, minha primeira experiência na psicologia com abordagem foi com análise do comportamento, e foi frustrante, foi uma experiência de impotência, de fracasso.
Depois, no segundo ano, tive uma experiência de aproximação com a psicologia humanista, porque nós tínhamos uma professora que se tornou a grande referência da turma no segundo ano, e ela era uma professora rogeriana. Ela era rogeriana, as aulas de psicologia da personalidade eram aulas em roda, eram aulas muito participativas, com muito debate, e aquilo era algo novo para a maioria dos estudantes ali, então aquilo acabou cativando muitos de nós, e eu, assim, tive uma aprendizagem, um pouco de uma aprendizagem, uma introdução no caso, a abordagem rogeriana, humanista. Houve um apreço grande, houve uma introdução que foi prazerosa em relação a essa abordagem, porém, a partir do terceiro ano, começamos a ter disciplinas mais especificamente psicanalíticas, e eu me destaquei em uma das disciplinas, era a psicologia da personalidade também, acho que psicologia da personalidade 3 ou 4, e era focado em psicanálise, e eu me destacava, sentia que tinha facilidade, me destacava, e isso é que fez com que eu fosse escolhido para a psicanálise naquele contexto, porque eu sinto que a gente, em boa medida, a gente é mais escolhido do que escolhe nessa vida. E aí, assim, como eu senti facilidade, então eu pensei comigo, nossa, agora eu estou num terreno que é um terreno que para mim vai ser mais familiar, que vai ser um terreno que eu vou ter mais tranquilidade, Eu pensei assim comigo mesmo. Falei, poxa, se eu tenho facilidade nisso, tive uma dificuldade imensa lá com a análise do comportamento. Depois, no caso do humanismo, ele já ficou um pouco para trás, a gente não tinha uma clínica humanista em Ribeirão Preto, naquela época, que era fortalecida. Então, acabou ficando um pouco para trás, eu não tinha muita afinidade com a professora, gostava do humanismo, mas não tinha afinidade com a professora. Aí, de repente, eu me vi com muita afinidade com a professora de teoria psicanalítica, em destaque, as pessoas me perguntando sempre, me tornando uma referência na aula, abracei. Então, não coloco isso como eu tendo uma soberania da escolha, foi bem mais ao acaso, e costuma ser bem mais ao acaso. A nossa vida é muito governada pelo acaso, e muitos tentam desprezar isso. Mas, aí, isso foi no terceiro ano. No quarto ano, tivemos leituras em Freud, acabei também tendo tranquilidade no processo, gostava muito, achava interessante, achava que tinha algo de novo ali, algo de surpreendente, de espetacular, e de fato tem. Até Wittgenstein mesmo se referia a isso, se referia que havia um poder de sedução da psicanálise, porque ela tinha algo de espetacular quando tocava em conceitos tabus, como morte, sexualidade. Isso acaba seduzindo, acaba atraindo muitas pessoas. Então, tem esse lado que acaba atraindo. Então, isso foi aí quinto ano. Cheguei no quinto ano, eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de estágio para clínica psicanalítica, de orientação psicanalítica, e tinha a opção de clínica psicanalítica lacaniana. Passei nos dois estágios, e aí eu tinha de escolher entre clínica psicanalítica lacaniana ou a clínica de orientação psicanalítica. Aí o meu horizonte era qual? Olha, Adriano, eu vi o povo sempre falar, olha, Adriano, Lacan é alguém que tem uma interface aí, ele tem um diálogo grande com semiótica, com linguística, com antropologia estrutural, é um avanço, é uma evolução da psicanálise freudiana, e ele faz um retorno a Freud que é muito substancial, com o inconsciente estruturado com uma linguagem. Eu fiquei olhando e falei, olha, eu acho que é por aí. Aí eu escolhi a clínica psicanalítica lacaniana, e foi engraçado porque eu fui até selecionado para o estágio, porque eu levei para o estágio, na entrevista, levei as leituras que eu já estava fazendo de semiologia, estava tentando ler Roland Barthes, né, elementos de semiologia. E isso que eu acho que atraiu a supervisora para esse cara aqui vai ser interessante ter conosco. O pessoal nem esperava que eu passasse, porque eu não fazia grupo de estudo em Lacan, não conhecia nada de Lacan, e o restante das pessoas, todas ali, já conheciam Lacan, e outras que não tinham sido aprovadas já faziam um grupo de estudo Lacan e ficaram revoltadas. Então, aí eu fiz um ano de clínica psicanalítica lacaniana, e aí, terminando o quinto ano, pensei, o que fazer agora? Eu fazia uma iniciação científica,
já há 4 anos, a minha iniciação científica era em psicologia psicofísica, percepção visual, a gente trabalhava com busca visual e busca na memória. Então, trabalhava com pesquisa bem básica de busca visual e busca na memória, e já era o 4º ano na iniciação científica. O orientador dizia, falava, se você fizer o mestrado comigo, o doutorado você faz no Canadá e tal. Aí eu, no meu horizonte, na minha limitação, na minha ingenuidade, pensei, o que eu quero? Eu quero ser um cientista, eu quero ser um intelectual. E aí eu acabei escolhendo também, né, ou sendo escolhido, não, eu quero ser um intelectual, e me arrependo. Me arrependo porque o caminho é bem mais árduo, acho que sempre foi um caminho mais difícil, né, então esse caminho de escolher algo que está mais próximo de um campo mais centro-europeu, do continente europeu, sabe, filosofia do continente, continental, é algo que vai dar mais trabalho, eu acho, né, porque temos muitos autores nessa perspectiva mais continental, nessa perspectiva mais racionalista, ou lógico-dedutivo, tudo, temos autores que eu acho que são mais difíceis mesmo. Lacan é dificílimo, Foucault é dificílimo, então, assim, o que existe de francês, de filosofia francesa, por exemplo, é muito difícil. Acabei escolhendo isso, entrei no mestrado na UNB, e no mestrado eu comecei a ser orientado, no mestrado fui orientado por uma psicanalista, no mestrado fui orientado também por um psicanalista no doutorado. E o mestrado foi sobre experiência poética e clínica, e o doutorado foi sobre ironia e clínica. Mas você chegou a fazer pesquisa com paciente mesmo, ou foi uma pesquisa mais teórica, assim, uma interlocução sobre a clínica psicanalítica? Totalmente teórico, os dois. Teórico. Sim. Tanto o mestrado como o doutorado. Foram 2 ensaios, são ensaios mesmo, no estilo de ensaio, tanto que o doutorado eu publiquei, é um livro que está intitulado como Considerações Filosóficas e Psicológicas sobre a Ironia, está publicado pela editora Juruá, editora acadêmica de Curitiba, e eu conheci a filosofia analítica durante o doutorado. O orientador conhecia um pouco de filosofia analítica, e comecei a adentrar esse campo, e esse campo foi me aproximando de outras abordagens que foram mais influenciadas pela filosofia insular, anglo-saxônica, analítica, que, no caso, Skinner. Skinner leu Bertrand Russell, ele tem leitura em Bertrand Russell, antes até parece ter se iniciado na graduação em psicologia, ou no início da graduação dele, então tem uma influência também desse tipo de escola, então é completamente diferente. Você sai da filosofia continental, vai para a filosofia anglo-saxônica, e os referenciais mudam bastante, a ideia de cientificidade fica mais positiva, são campos mais positivos enquanto concepção de cientificidade, e aí, durante o doutorado também, fiz amizade na UNB com colegas do Departamento de Processos Básicos, os colegas birrecas, os colegas analistas do comportamento. E aí, assim, a partir de 2000, um grande amigo meu passou a ser melhor amigo, assim, era analista do comportamento, fazia doutorado em análise do comportamento, a namorada, depois a esposa, que se tornou a esposa dele, hoje é professora no UNB, Departamento de Processos Básicos, tudo em análise do comportamento, filosofia analítica, análise conceitual. Então, comecei a ter muita influência. Novamente, né, eu comecei a ser escolhido novamente, porque você está num ambiente, o ambiente te influencia, as pessoas te influenciam, e a gente começa a se moldar conforme o ambiente que estamos, obviamente, segundo nossas aptidões, capacidades e tudo. Chegou um momento que não teve jeito. Em 2009, eu falei para esse meu amigo, falei, cara, não tem jeito, eu vou fazer a formação em análise do comportamento, fazer lato sensu mesmo, aqui no IBAC, Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento. Ele, não faça isso, você consegue ir atrás disso sozinho e tal. Eu falei, não, rapaz, eu quero fazer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo na medida do possível. E fiz parte da formação, não terminei, porque tinha o estágio curricular, e a parte de estágio eu não completei. Não, estava sem disponibilidade de tempo mesmo, mas fiz toda a parte teórica, e depois ainda fui chamado para dar aula no IBAC, em 2 ocasiões, em 2 disciplinas lá do IBAC. Acho que uma era behaviorismo radical,
E então ainda dei aula em análise do comportamento depois disso, e depois que entrei na Secretaria da Saúde, 40 horas, 20 horas como docente, 20 horas no CAPS, aí eu não dei sequência às aulas no IBAC, e estou somente como docente pesquisador na Escola Superior de Ciências da Saúde, que é da Secretaria de Saúde, que é uma instituição pública, no curso de enfermagem. E as pessoas, você dá aula na enfermagem? Não, nem na enfermagem, não dou aula lá, né? Não tem cadeira de psicologia, nós temos conteúdos em saúde mental, mas não temos cadeiras, tem uma metodologia que não é com aula expositiva, então não tem cadeiras, não tem disciplinas, tem somente módulos, e os módulos são todos para enfermeiros. E assim, hoje, na ESCS, eu sou mais uma figura lá dentro que orienta TCCs, quebra um galho lá de orientação psicopedagógica, então acabo escutando muitos estudantes, às vezes formando grupos com os estudantes, grupos voltados para a saúde mental mesmo, para poder também qualificar e preparar os monitores, monitoria. Então, estou mais nesse setor de orientação de pesquisa, orientação psicopedagógica e formação de monitores.